quero reperguntar: o que mudou na sua vida desde a sua conversão? Eu sei que é uma pergunta incômoda. Eu sei que é uma pergunta constrangedora. Mas de tempos em tempos, eu acredito que a gente precise passar por esse incômodo, por esse constrangimento de ter que responder perguntas incômodas, perguntas constrangedoras. O que é que mudou na sua vida desde a sua conversão? O que mudou? Vou convidar para conversar com a gente uma pessoa que me ajudou muito e ainda me ajuda muito com aquilo que escreveu, com os livros escritos pelo John Stott. Num dos livros dele, o último livro que ele escreveu, já beirando os 90, ele disse: qual o propósito de Deus para o seu povo? O que vem depois de nos convertermos é o seguinte: Deus quer que o seu povo se torne como Cristo, pois semelhança com Cristo é a vontade de Deus para o povo de Deus. O que é que mudou na sua vida desde a sua conversão? Você pode cravar: tornei-me mais parecido com Cristo em determinada área da minha vida, e venho lutando para que isso perpasse, abranja, alcance outras áreas, todas as áreas da minha vida. Podemos cravar? Porque eu vou dizer uma coisa triste para vocês. Muitas e muitas vezes a pessoa passa a frequentar a igreja e, em vez de melhorar, o que acontece? Piora. Piora. Porque acaba flertando com o legalismo, acaba se tornando um doninho da verdade, passa a falar com os outros sempre com o dedo em riste, aquele tom de superioridade. Eu conheci muitas pessoas que se tornaram, como já foi dito aqui, não xiitas, mas xaatos, depois que se converteram. Mas conheci também pessoas que se tornaram mais graciosas, mais generosas, dóceis, tornaram-se santas na acepção da palavra. Pessoas que tinham uma palavra temperada, uma palavra que transmite graça aos que ouvem, pessoas carinhosas, pessoas receptivas. O que aconteceu com você desde a sua conversão? Você sabia que é isso aí mesmo que John Stott diz para nós? É isso aí mesmo. Deus quer que o seu povo se torne como Cristo, pois semelhança com Cristo é a vontade de Deus para o povo de Deus. É isso que deve acontecer depois da conversão. É o que vem depois da conversão. Ou seja, nós frequentamos a comunidade de fé, frequentamos a igreja, participamos de eventos, de cultos, escola dominical, reunião de oração, estudo bíblico, culto. Qual é o propósito de tudo isso? Deus quer que o seu povo se torne como Cristo, pois semelhança com Cristo é a vontade de Deus para o povo de Deus. Oramos, lemos a Bíblia, praticamos solitude, silêncio, jejuamos. Por que tudo isso? Para que tudo isso?
Deus quer que o seu povo se torne como Cristo, pois semelhança com Cristo é a vontade de Deus para o povo de Deus. Essa é a resposta. Por que eu estou aqui hoje? Por que você está aqui hoje? Por que saímos da nossa casa? Tomamos um banho, espero. Ou então caprichamos no perfume, aquele perfume forte, né? Caprichamos no perfume. Estamos aqui. Por quê? Por quê? Deus quer que o seu povo se torne como Cristo, pois semelhança com Cristo é a vontade de Deus para o povo de Deus. Vamos ler um texto curto e grosso. Um texto que vai direto ao ponto, sobretudo no versículo que vai ser o objeto da nossa conversa aqui hoje. 1 de João, capítulo 2. O texto diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, Ele é a paz, a pacificação, o apaziguamento da ira de Deus pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Que versículo será, né? O destacado para a nossa conversa, para o nosso bate-papo hoje. É o 6. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Mais direto possível, né? Mais direto impossível. Creio que se a Marina lê 1 de João 2,6, Marina, minha filhinha, 6 para 7 anos, ela vai entender. Mais direto, impossível. O texto está falando a respeito da minha vida, da sua vida como discípulos. Não devo pecar. Esse é o objetivo. Não pequem. Mas se nós pecarmos, porque somos pecadores, é a nossa essência, não nos desesperemos. Nós temos um advogado junto ao Pai. Nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus. Mas existe um critério objetivo. Se eu digo que ando com Cristo, mas não obedeço os mandamentos dele, eu sou mentiroso. Agora, se eu obedeço os mandamentos de Cristo, o amor de Deus está em mim. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, fala conosco. Somos todo ouvidos nesta hora. Muitas vezes, o problema é o nosso coração, Senhor, distraído, endurecido, cínico. Mas o Senhor pode falar ao nosso coração, o Senhor pode transformar o nosso coração. E é nesse sentido que eu oro nesta noite. Que o Senhor fale e que o Senhor transforme o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. John Stott diz o seguinte: se afirmamos ser cristãos,
devemos ser como Cristo. É uma afirmação pesada. Eu não sei você, mas quando eu leio essas linhas de John Stott, eu me sinto colocado contra a parede. Porque vejo na minha vida que muitas vezes Jesus é uma ideia para mim. Mas muito mais do que uma ideia, Jesus ele deve ser vida na minha vida. Por isso eu devo andar como Ele andou. Ele habita em mim, modela a minha vida, e eu ando como Ele. Mas muitas vezes é uma ideia. É algo que está só na minha cabeça. É uma verdade. Muitas vezes abstrata. E não uma realidade na minha vida. Carne na minha carne. De maneira que eu ando como Ele andou. Então, quando eu sou cutucado, fustigado, quando eu sou humilhado, quando eu sou ferido, eu perdoo, porque eu ando como Ele andou. Quando eu vou travar negócios, quando eu vou assinar contratos, quando eu vou vender, quando eu vou comprar, o que pauta a minha vida negocial é a integridade, porque eu vou andar como Ele andou. Nos meus relacionamentos com os meus colegas, com os meus pares, eu sou uma pessoa graciosa, eu sou uma pessoa misericordiosa, eu uso a minha boca, a minha língua para abençoar, porque eu vou andar como Ele andou. É carne na minha carne, é vida na minha vida. Não é uma ideia que de vez em quando está mais fortalecida e de vez em quando está mais arrefecida e eu vou tropegamente. É carne na minha carne. É vida na minha vida. Se afirmamos ser cristãos, devemos ser como Cristo. Devemos ser como Cristo. E aqui, pensando com os meus botões, eu vou dizer uma coisa séria, grave, uma coisa que talvez incomode você, mas, segundo uma pessoa que eu muito admiro, muitas vezes nós precisamos afligir os consolados. Pense e não me responda. Qual é a sua maior ambição? Detesto essa palavra. Detesto essa palavra. Muitas vezes alguém já me redarguiu dizendo: pastor, mas existem ambições positivas? Não sei, deve até ter. Mas ambição dentro da história da fé cristã, ambição à luz das Sagradas Escrituras, à luz de todos os escritos de cristãos consagrados ao longo dos séculos, ambição é sempre algo negativo. Mas eu vou usar essa palavra. Vou usar essa palavra porque serve agora. Qual é a sua maior ambição? Dez segundos para pensar? 10 segundos para pensar, eu vou molhar o bico, porque hoje o miojo estava salgado. Aquele miojo de camarão, porque hoje foi camarão na minha casa. Miojo de camarão. E no preparo, ebicém de camarão. Hoje foi camarão. Qual é a sua maior ambição? Acadêmica, profissional? Física, estética? Pastor, eu quero ter aquele abdômen. Aquele glúteo apetecível. Pastor, eu quero mexer no meu nariz, eu quero deixar o meu nariz igual o da... Não sei quem que hoje está na moda, né? Pastor, eu queria comprar uma casa de milhões de reais, um condomínio de luxo. Qual é a sua maior ambição? Eu sei que, mais uma vez, eu estou fazendo uma pergunta incômoda. Eu sei.
Esse é o tipo de pergunta que coloca a gente contra a parede. Mas às vezes nós precisamos pensar, refletir, sermos incomodados, constrangidos. É aquilo que alguém que eu muito admiro disse: às vezes nós precisamos ser afligidos e não consolados. Eu vou ter a ousadia de responder para você. Se você pensou em qualquer coisa outra que não seja imitar Jesus, você está em pecado. Porque a maior ambição do discípulo de Cristo é ser como Cristo. É que nós estamos em 2018, né? A igreja é essa bagunça. Mas os primeiros cristãos, os apóstolos, os pais apostólicos e tantos outros, a maior ambição da vida daqueles homens era ser como Cristo. Alguém, por favor, abra aí. Eu não abri, mas me veio. 1 de Paulo aos Coríntios 11. 1 de Paulo aos Coríntios 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Imitar Jesus. Ser imitador de Jesus. Sabe aquela coisa? Eu estou vendo as pegadas dele aqui. E eu vou pisar exatamente sobre as pegadas dele. Vou pisar exatamente sobre as pegadas dele. Porque eu quero ser imitador dele. Eu quero imitá-lo. Eu sou discípulo. Eu sou aluno. E a minha maior ambição é ser como o meu mestre. Isso norteou a vida da igreja por... Mas e hoje? Sabe o que hoje a gente quer? A gente vem na igreja para ouvir 7 passos da vitória. 15 estratégias para o sucesso. Sempre financeiro, né? Porque vitória é vitória financeira. Sucesso é sucesso financeiro. Sempre. Sempre. Sempre aquele movimento ascendente. Nunca o movimento de Cristo, que é um movimento descendente. Você já parou para pensar que o seu Cristo escolheu descer? Vamos ver o texto aqui. O seu Cristo escolheu descer. O seu Cristo escolheu amar e amar até a morte. O seu Cristo se vestiu de escravo e lavou os pés de Pedro, de Tomé, de Judas. Vou repetir aqui. E estou falando, está cortando o meu coração. É o meu coração que eu quero que seja fatiado aqui em primeiro lugar. Se a minha maior ambição, se a minha ambição primeira, eu posso querer ser um ótimo profissional, eu posso querer ter prosperidade, eu posso querer X, Y, Z. Não é pecado, em princípio não é pecado. Mas isso tudo deve ser secundário, terciário, na minha vida como discípulo, porque em primeiro lugar, a minha ambição primeira é 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Eu quero imitar Jesus, eu quero ser como Ele. Essa é a minha ambição. Primeira, ser como Jesus. Se afirmamos ser cristãos, devemos ser como Cristo. John Stott fala em 5, 6 áreas, mas eu quero focar 3. Em sua humildade. Vamos ler juntos? Filipenses 2, 5 a 8? Na verdade, eu acho que é 5 a 8. Não, é 5 mesmo, mas vamos lá. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora Deus,
não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O Cristo da igreja fez a opção voluntária, consciente de descer. É uma escalada não ascendente, como muitas vezes nós, na nossa vida, porque a gente não quer dar um passinho para trás. A gente sempre quer avançar, avançar, avançar. Mas o movimento na vida de Jesus é esse, é para baixo. Veja a beleza do texto. Seja a atitude de vocês diferente? A mesma. A mesma. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Muitas e muitas vezes nós nos apegamos à nossa conta bancária, nós nos apegamos ao nosso diploma, nós nos apegamos ao nosso cargo na empresa, nós nos apegamos à nossa beleza, nós nos apegamos à nossa inteligência. Tudo quanto é virtudezinha, a gente vai e se apega porque a gente quer prevalecer sobre os outros. A gente quer se achar o cara, porque a gente é mais bonito, porque a gente é mais rico, porque a gente é mais inteligente, porque a gente estudou mais, porque a gente conhece mais coisas. A gente se apega a isso para humilhar os outros. Mas olha o que Jesus fez. Ele era Deus. E quando da encarnação, é como se ele, a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, é como se ele tivesse deixado de ser Deus. E essa expressão é muito forte, é muito forte. O que ele fez? Ele esvaziou-se. Ele esvaziou-se. Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Devemos ser como Cristo em sua humildade. Esse esvaziamento. Devemos tratar as pessoas com humildade. Devemos nos relacionar pautados pela humildade. Mas John Stott também fala em serviço. Humildade e serviço. Vamos ler juntos o texto bíblico? Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. E na mensagem, então, se eu, o Mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, lavem também os pés uns dos outros. Estabeleci um padrão aqui. O que eu fiz, façam também. Jesus, como anfitrião, abre mão dessa condição, pega um avental, pega uma bacia, se faz escravo e lava os pés dos discípulos. Servo, serviço. Servo, serviço. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós estamos aqui na igreja para aprender a servir. Para aprender a servir. Eu estou aqui porque Deus está me lapidando, entalhando o caráter de Cristo na minha vida, para que eu seja um servo, para que eu sirva os meus irmãos.
Eu não venho à igreja para ser servido. E eu não me comporto nas minhas relações, no meu ambiente de trabalho, onde quer que eu esteja, como um senhorzinho a quem os outros devem servir. Está aqui o meu pezinho para você lavar, querido, amado. Lava aí. Cheira. Cheira o meu pezinho. Que a luinha encravada. Estou aí para você. Eu, como discípulo de Cristo, é o contrário. Eu tenho que seguir o exemplo, o padrão. Eu sou o servo. Eu me faço servo. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para vestir um aventalzinho e lavar os pés dos meus irmãos. De Pedro, de Tomé, de Judas. E também John Stott fala a respeito do amor. Vamos ler todos juntos? Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E aqui vale uma nota do nosso tio John, Uncle John. Entregar-se por nós é uma referência clara à cruz. Assim, Paulo está nos incentivando a amar com o amor do... Não é qualquer amor, não. Cristo não nos amou com qualquer amor. Cristo nos amou com amor sacrificial. É o amor do Calvário. Você ama o seu irmão com o amor do Calvário? É com o amor do Calvário que você tem amado os seus irmãos e as suas irmãs que frequentam a mesma comunidade de fé? É com amor sacrificial? Ou é com o amorzinho novela das 9 da Globo? Que tipo de amor você tem oferecido ao seu irmão, à sua irmã, à sua comunidade? É com esse amor aí, ó, o amor do Calvário? Eugene Peterson fala a respeito da nossa geração, se refere à nossa geração como uma geração de coração atrofiado. Uma geração de coração atrofiado. Quando eu ouvi isso, eu fui nocauteado. E está ainda reverberando em mim. Coração atrofiado. Humildade, serviço e amor estão presentes na sua vida? Ser cristão, o que John Stott nos ensinou mesmo? Ser cristão é ser como Cristo. Nem menos nem mais do que isso. Ser cristão é ser como Cristo. Não se engane. Os nossos vizinhos, os nossos parentes, o cunhado, que sabe que nós somos discípulos de Jesus, eles esperam ver em nós, numa expressão de C.S. Lewis, pequenos cristos. Mas todas essas pessoas têm visto? Têm visto? Ah, pastor, é difícil, né? O que eu vou levar para casa? Vamos ler todos juntos? Vamos lá?
Adote novas práticas e mergulhe na realidade da vida de Jesus presente na sua. Adote novas práticas e mergulhe na realidade da vida de Jesus presente na sua. A minha primeira pregação aqui foi: abandone as velhas práticas. Hoje é a minha última, encerrando a série. Se por um lado nós devemos abandonar velhas práticas, por outro lado nós precisamos adotar novas práticas. Novas práticas. E mergulhe, se aprofunde nessa realidade mística. Calvino falava da união mística com Cristo. Na realidade da vida de Jesus presente na sua. A vida de Jesus está presente na sua vida. Eu vou repetir. A vida de Jesus está presente na sua vida. Jesus está em você. Gustavo, eu quero que você me explique isso. É fácil. É a união mística com Cristo. É a união mística com Cristo. Mística que tem a ver com mistério. Desde o momento em que eu abri o meu coração, em que eu coloquei Jesus como Senhor da minha vida, desde que eu tive essa compreensão de que eu fui amado, de que eu fui recebido, de que eu fui escolhido, de que Jesus ele realizou uma obra em mim e está realizando uma obra em mim, ele se uniu a mim. Jesus está presente na minha vida. Jesus está presente na sua vida. Eu preciso adotar novas práticas para eu tirar o entulho. Para eu tirar o entulho. Para eu criar espaços. Para eu poder vivenciar, usufruir mais plenamente dessa presença. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Nós andamos como ele andou porque ele anda conosco, ele está em nós. Ele está em nós. A vida de Jesus em nós. Unida à nossa vida. E aí falamos a respeito da leitura das Escrituras, falamos a respeito da oração, falamos a respeito da solitude, do silêncio. Como perguntaria o mineiro para mim: pastor, mas que trem é esse? Que trem é esse? São os meios utilizados pelo Espírito Santo para esculpir. Eu gostei dessa palavra, dessa expressão. Esculpir. Vamos mudar para um sinônimo. Talhar. Talhar. Entalhar. Para entalhar em nós, o quê? O caráter de Cristo. A vida dele está presente na minha vida. Mas eu preciso me aprofundar nessa realidade. Eu preciso estar ligado a essa realidade. E as disciplinas espirituais servem para isso. Como eu posso ser um discípulo de Jesus sem ler as Escrituras, sem ouvir a voz dele? Como eu posso dizer que eu sou discípulo de Jesus se eu não oro? Se eu não me tranco no meu quarto, não dobro os meus joelhos e coloco a minha vida em sintonia com a vida de Deus em oração? Como eu posso dizer que eu sou discípulo de Jesus se na minha vida não tem solitude, não tem silêncio, não tem quietude? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se eu estou imerso no barulho, se é o barulho, o ruído que norteia a minha vida, se eu não consigo ouvir Deus falando dentro de mim, se não tem solitude, se não tem silêncio, como é que eu posso ser discípulo de Jesus?
Então o Espírito Santo usa as leituras, usa a oração, usa a solitude para esculpir, para entalhar, para forjar em mim o caráter de Jesus. É como se eu estivesse criando espaços para Deus na minha vida. Eu aprendi isso numa leitura recentíssima que eu fiz numa das obras de Henry Nouwen. Ele diz o seguinte, que o que Deus quer de nós é um espaço. É um espaço. Na sua agenda diária, semanal, você tem espaços para Deus? Porque o que Ele quer de você é um espaço. Mas a gente vive uma vida tão louca, né? A gente não tem espaço para o cônjuge. Não tem espaço para um amigo. Um amigo liga para a gente, cara, eu preciso almoçar com você, preciso bater um papo. Quando é que você pode? Como é que está a sua semana aí, rapaz? Ixi, a minha agenda para 2018 já está fechada. Agora eu já estou trabalhando com o primeiro semestre, já estou em março de 2019. Fala com a minha secretária. Estamos caminhando para isso. A gente não tem espaço para as pessoas. A gente não tem espaço para Deus. Quando eu leio, quando eu oro, quando eu silencio, eu não estou fazendo outra coisa senão abrir um espaço para Deus falar comigo. E aqui, uma tecla, mais uma vez eu vou bater na tecla. Sou chato mesmo. Se por um lado o Espírito Santo, Ele está agindo em mim por graça, se Ele está operando na minha vida por graça, a minha resposta é a cooperação. A minha resposta é o esforço. Aprendi com o pastor Ricardo Barbosa, pastor da Igreja Presbiteriana Planalto, lá em Brasília, Distrito Federal, aquela cidade santa. Só tem gente boa naquela cidade. Ah, pastor, eu estou assim pensando em mudar de cidade, eu quero ter uma vizinhança melhor, gente boa. Minha sugestão, Brasília. Não que as pessoas lá, vocês entenderam a piada, né? Estou falando do Congresso Nacional. Estou falando do Congresso, por favor. Não estou falando dos brasilienses. Estou falando do Congresso Nacional. Aprendi com o pastor. Se eu nada fizer, nada será feito. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Beleza. Mas Deus não vai agir na sua vida. Porque se eu nada fizer, nada será feito. Oração, não dá. Tá louco? E outra coisa, você está falando em acordar mais cedo. Então é melhor nem dormir. Não vou nem dormir então, porque já acordo de madrugada, já acordo muito cedo, 15 minutos mais cedo, então já nem durmo. Te vira. Porque se você não orar, você vai ser uma pessoa desconectada. Ponto. Porque se eu nada fizer, nada será feito. Essa coisa da quietude, do silêncio, eu abomino, eu quero barulho, eu quero as minhas músicas, eu quero as minhas séries, eu quero multidão, eu gosto de estar com as pessoas. Ok. Mas se você nada fizer, nada será feito. Nada será feito. Agora, se você ler a Bíblia, orar, se você buscar a solitude e o silêncio, graça mais esforço, esses são os meios utilizados pelo Espírito Santo para esculpir em nós o caráter de Jesus. Aí você vai ficar mais parecido com Jesus. Vou dar uma pequena dica no final.
gosto muito, e esse é o texto que tem falado ao meu coração recentemente. Vamos ler juntos? Meus filhinhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Cristo formado em vós. Cristo está sendo formado em nós. Você sabia disso? Cristo sendo formado em você. A ideia é uma gestação. Essa é a metáfora, essa é a figura. Dores de parto, Cristo sendo gerado, gestado, formado em nós. Mas aí eu pergunto para você, não corremos o risco de sofrermos um aborto? Eu acredito que sem as disciplinas espirituais corremos o risco, sério, grave, dessa gestação antes do último slide, uma dica que eu ouvi há 10 anos atrás e fez sentido para mim. Porque eu estou falando de leitura da Bíblia, eu estou falando de oração e eu estou falando de silêncio e solitude. Ah, pastor, mas, puxa vida, eu não tenho tempo. Eu não tenho meia hora do meu dia, eu não tenho uma hora no meu dia para parar. Eu aprendi com um pastor amigo, ou com um amigo pastor, que usou uma expressão gringa. Ele falou assim para nós na ocasião: baby steps. Passos de baby. Como que é o passo de um bebezinho, quando o bebê começa a caminhar? Como que é? É passo largo? Como que é? É assim, né? Baby steps. Não queira orar uma hora. Você não vai conseguir. Mas pense em 1 minuto. Pense em 1 minuto. Ah, pastor, ler a Bíblia, quantos capítulos? Quem que está falando em capítulo? Leia um versículo. Comece com um versículo. Comece com um pequeno salmo. Comece com um pequeno trecho dos evangelhos, 2, 3 versículos. Ah, pastor, silêncio. Ah, eu tentei praticar o silêncio, tentei praticar a solitude. Ai, meu Deus do céu, fechei os meus olhos. Meu Deus do céu. Comece com 30 segundos. Baby steps. Porém, comece. Comece. Nunca li a Bíblia. Leia um versículo, leia um capítulo, leia um trecho, mas comece. Pastor, nunca orei, nunca tive uma disciplina de oração. Ore 1 minuto, 5 minutos, 3 minutos, mas comece. Pastor, ficar em silêncio, solitude, 1 minuto, mas comece. 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 Baby steps, passos de bebês. Você não tem que ser Usain Bolt. Até porque Usain Bolt é só ele mesmo. Pense em baby steps, passos de bebês. Vamos ler juntos? E vamos nos despedir de John Stott por hoje. Como foi bom ter você comigo, meu amigo. Nos encontraremos um dia. Conversaremos muito. Obrigado por aquele livro, o primeiro livro que eu li, A Cruz de Cristo, que eu recomendo, mudou a minha vida. Vamos ler todos juntos? O propósito de Deus é nos fazer como Cristo, e a forma como Ele faz isso é nos enchendo com o seu Espírito Santo. Não pense você que a coisa vai acontecer assim, ó. Não pense você que a gente compra isso. Onde é que vende esse negócio de ficar parecido com Jesus, pastor? Onde que vende?
Não vende. Essa é a nossa disciplina. É a nossa disciplina.